Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 30 de setembro de 2009, quarta-feira. Quem quiser aproveitar esse mês, só tem até meia-noite, tá? Esse é o verbete 1341, 4 páginas, 45 elogias e 10 máximas. Ele está no volume 1 aqui do 7, página 871, 874. Autoconvicção é o tema. A especialidade é autocogniciologia. A autoconvicção íntima racional. A autoconvicção como sendo motor da evolução consciencial. A confiança como convicção na probidade moral. A autoconvicção segura do momento evolutivo. A convicção pessoal sob assistência interconsciencial na marcha da evolução de todos. A convicção da autovivência da inteligência evolutiva. A incredulidade pessoal positiva. A aceitação dos neoconstructos por meio das autoexperiências. A convicção estampada nos altos desempenhos. As perdas provocadas pela incerteza ou a falta da autoconvicção da pessoa inexperiente. A autoconvicção e vivência da consim mini peça interassistencial. A frase enfática. A autoconvicção inteligente é o resultado racional direto dos 99% da vivência pessoal reiterada sobre o assunto, seguindo o desenvolvimento da teática do princípio da descrença. Você mantém convicções a respeito das realidades em quais níveis? Racionais ou fantasiosos? Lógicos ou míticos? Agora, eu chamo a atenção de vocês para o detalhismo, que é uma página inteira. Se quiser aumentar aí, o VB tem um que está fácil aí de aumentar ao máximo, que é binômio. Você viu, né? Agora aqui, algumas perguntas. Qual a melhor abordagem para educar meu filho de 2 anos e 6 meses na técnica do EV? Eu e minha esposa acompanhamos, gravamos e ouvimos as tertúlias e estamos convictos que fizemos curso intermissivo. É uma conclusão lógica. Como podemos catalisar esse processo evolutivo? O professor poderia fornecer uma dica, orientação? Olha, a melhor coisa é o seguinte, se vocês veem que ele já está preparado, começa a trabalhar com o estado vibracional e mostra para ele como é que faz isso. Agora, não pode criar problema na cabeça dele com isso antecipadamente, quer dizer, inculcar certas coisas, etc. Tenha isso com muita naturalidade. Isso aqui é o que interessa. Agora, é bom já começar os inputs com ele. Arranja tudo quanto aparelhos que possam fazer com que ele pense, que mexa, processo da psicomotricidade, etc. Tal, robôs, robótica, isso às vezes é importante nessa idade também. Agora, o estado vibracional é importante. Ele pôr energia para vocês exteriorizar para ele, isso às vezes é importante. Ele, com o tempo, ele vai saber o que é. A criança tem muita facilidade para aprender isso aí. Agora, é preciso ter cuidado. Senão ele vai brincar com criança, as crianças caem. Se estiver em pé, se joga energia, a criança cai. E que a região do lobo frontal, no cérebro físico, teria a ver com a vontade e a determinação. Seria correto admitir a possibilidade que a ativação do fronto chakra melhoraria a vontade, a ativação e também a determinação pessoal? Sei que o que importa é a consciência ser forte, mas o senhor sabe de alguma relação entre vontade e o fronto chakra? Seria possível dinamizar a vontade e determinação através do trabalho com o fronto chakra? Isso poderia ser usado para projeções mais lúcidas e conscientes? Há mais de 50 anos eu falo nisso aí. O problema todo é o seguinte, o fronto chakra, lá pelas tantas, você vê que começa a desenvolver, ele começa a tomar uns batimentos, como se tivesse batimento aqui. Parece coisa do coração, mas não tem nada a ver com isso. E outra coisa, com o passar do tempo, se há desenvolvimento do fronto chakra, você vê, pela clarividência,
como se fosse uma tromba que saísse daqui e vai até lá, onde é que é o seu objeto e mexe lá. Isso, com ectoplasmia, energia mais densa, intensificação das experiências, a pessoa percebe isso tudo com o tempo. Agora, ele às vezes fica temporada no desenvolvimento, aquilo fica fazendo um batimento, chama a atenção da pessoa. Há mesmo um ritmo, uma frequência, entende? A coisa vai caminhando dentro de uma cadência de manifestação do fronto chakra. Agora, a vontade. Como é que é a pessoa que mexe com o fronto chakra? Como é que chama? Pois é, Homo sapiens determinator. É o que eu sempre fui. Agora, o processo do fronto chakra tem me ajudado na vida, assim. Sonhei que estava na Índia e recebi ensinamentos sobre reencarnação num palácio que tinha o nome Shananda na porta. Procurei esse nome no Google e vi que se chama, ou se trata de um guia espiritual da Fraternidade Branca. Você poderia me dizer se conhece alguma coisa sobre Shananda e sobre a Fraternidade Branca? Olha, essas coisas tem muito orientalismo, mas tem muita bobagem nisso, muito misticismo. Eu não dou muito valor para essas coisas, nem sigo isso mais não. Agora, tem muito livro que fala em Shananda e Fraternidade Branca. E outra coisa, eu uso muito aqui, não é a Fraternidade Branca, eu uso muito a baratrosfera, que é o contrário da Fraternidade Branca, que é o que o povo precisa mais, né, atualmente. Agora, ontem assisti um documentário, Uma Verdade Inconveniente, que trata do aquecimento global e as verdades que não eram divulgadas pela mídia. Gostaria de saber a relação do aquecimento global e a conscienciologia, pois se as catástrofes que assisti no documentário se confirmarem, como ficaria o planeta e seus habitantes em relação às dessomas e ressomas necessárias à evolução? Primeira coisa, quando acabou a guerra e eles soltaram aquelas bombas lá em Nagasaki e Hiroshima, o mundo ia acabar pela bomba atômica. Tudo isso era besteira, e a gente mesmo falou que não ia acabar nada. A mesma coisa é isso aí. A ciência, às vezes, faz mais profecias escandalosas do que os profetas. Isso tudo é besteira, cuidado com isso. Ciência, às vezes, principalmente a eletronáutica, precisa pôr um pé na frente e dois atrás, para você confiar nos negócios. Tem muita bobagem no estudo. Agora, que eles estão fazendo um bom trabalho para assustar a população, entrar em pânico em certos lugares, com respeito à poluição e à defesa da ecologia, estão, até um certo ponto, isso aí até que está ajudando, né? Mas agora, não precisa de ser, tem que racionalizar, mas é que o povo às vezes não racionaliza. Né? A turma vai pela emoção. Então, eles estão usando a emoção. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu estou em andamento com o trabalho aí da Adriana, da Rosa, da Neida, da Mi, da Marlene, do Adélio, do Luciano, da Tânia, da Laura e outras mais. É que, às vezes, vocês vão ver os verbetes aí, que ainda não tem aquilo que vocês andaram mexendo, porque eu ainda estou trabalhando, tá certo? Só avisando. Agora, outra coisa, tudo meu aqui, é bom eu falar isso também para os teletertulianos, tudo meu aqui é explícito, minha vida toda é assim, aberta. Por exemplo, vocês já notaram que tudo aqui nessa mesa é explícito? Aqui não tem gaveta. Não há nenhuma peça secreta aqui. Não há gaveta na mesa. Tudo explícito. Quer dizer, o meu negócio aqui é tudo nu. Tudo pelado. Quer dizer, o negócio não é fácil. E isso é que eu acho, que a vida precisa de ser assim. Que é o contrário dos judeus. Os judeus são o segredo. O povo cria o antissemitismo porque ele se torna antipático. Todo segredo é antipático. Segredo é uma coisa que segrega. Ele está dentro daquilo. Ele faz uma demarcação do povo. Há uma segregação, não é verdade? Pensa bem. Agora, o judaísmo, tudo que existe é devido ao processo de segredo. Dentro do problema da agiotagem, é um processo de segredo. Processo de dinheiro, o banqueiro, o segredo é a alma do negócio, não é assim que os americanos falam? Isso é o processo judaico. Por isso que é. Agora, isso, por que é que eles, há milênios, eles são mal vistos com o antissemitismo? Por causa disso. Eles ficam antipáticos devido ao processo. Eles não são segregados sempre, estão sempre na deles, nunca saem, não saem do seu castelo. Mesmo os pobres, os judeus pobres, não saem.
Entendendo? Agora, eu admiro muito eles, tenho um monte de amigos, essa coisa toda. De vez em quando eu falo com eles, ó, sai do seu segredo, abre um jogo. O problema é a glasnost. Quando aconteceu a glasnost, eu falei assim, coitado dos judeus na Inglaterra, na Rússia, vão acabar com eles. Porque é justamente onde dói a transparência, a explicitação. Entende? Então, por isso que é que eu gosto de tudo às claras, não tem nada. O negócio é careca, tudo às claras, tá certo? Não tem nada. Agora, a minha barba não, já dá para esconder uma nota de $100 tipo judeu. Entendeu? Professor, falando em As Claras e tudo, ontem à noite, eram umas 20h30, mais ou menos, eu recebi um telefonema lá de Buenos Aires, de um amigo. Aí ele falou assim, te vi na tertúlia. Ah, foi? Foi. Aí ele disse, sabe aquela pergunta, assim, assim? Ele disse, sei, fui eu que fiz. Daí eu disse, olha, quando houve a pergunta, eu achei que fosse você, mas eu pensei, o português tudo lá tão certinho, o professor Valdo leu, eu pensei, será que está escrevendo assim? E foi. Ele perguntou sobre o Zé lá, vitoriano, né? Sabe quem é? Bom, eu tenho muita relação com essa pessoa, né, lá de Monte Carmelo, e esse meu amigo lá de Buenos Aires sabe disso, por isso que ele fez a pergunta, que queria ver se eu me expunha aí. Que mostrava... Agora, você acha que você é parente do Zé Vitoriano? Eu não sei, eu perguntei para minha mãe, para o pessoal lá que sabia. Lá em Monte Carmelo, talvez quem possa saber mais sobre ele é a maçonaria. Então, Maçonaria poderia dar muita orientação lá, porque os maçons sempre conservam registro. Aconteceram algumas coisas comigo que têm relação com essa pessoa. Eu lembro que, mais ou menos em 2012, o senhor perguntou como é que me chamavam na Argentina. Eu lembro disso. E eu muitas vezes escutei as coisas e não liguei muito. Então, Agora, uma vez, eu fiz duas ele compras. Ele era um grande amigo meu. Eu fiz duas compras por telefone. E nos 2 tickets que me mandaram em casa, 2 notas fiscais, em vez de ser Rose Vitoriano, veio José Vitoriano. O pessoal lá entendeu José. E a primeira vez que eu andei de... Então, José e Rose tem essa... Não, é parecido. Mas escrito José. É o processo de escrever o J. Com J. E também a primeira vez que eu andei de avião, né, que eu voei, o avião quase caiu. Foi, e nós saímos, assim, aquele dia de sol maravilhoso, daí teve turbulência. Quando chegou no aeroporto, avisaram que tinha, daí uma trovoada terrível, avisaram que tinha um problema na torre de comando. Daí eu falei para uma pessoa, disse, olha, não é na torre não, é no trem de aterrissagem. Porque aquilo fazia ueque, e ele ficou 1 hora rodando, para gastar o combustível. Então, não tinha nada que ver com torre, porque senão ele podia ir para outro aeroporto. Aí, daqui a pouco, conseguiu lá descer, todo mundo lá aplaudindo o piloto. Então, existem muitas coisas assim bem... E a afinidade... E quanto à maçonaria, eu lembro que há muitos anos atrás eu tinha muita facilidade de entender. Isso que me aconteceu. Então... quanto a parentesco, não sei, mas uma relação ele bem... era uma grande personalidade, esse homem. Uma relação bem forte. Ele era muito bom. Todo mundo gostava dele. Ele era tranquilo, expunha as coisas com muita tranquilidade, tudo direitinho. Eu sou... Uma grande pessoa, grande personalidade. Eu gostaria de saber, assim, com quantos anos ele dessomou? Olha, eu não sei, isso aí tem que saber lá. Eu era menino, né? Eu tinha 10 anos quando eu trabalhei com ele. Ele me tratava como se eu fosse um homem. Tudo igual, de igual para igual. Agora, ele sempre foi assim comigo. Eles me tratavam como se eu fosse mais de idade. Dava a impressão que só tinha o corpo de menino, né? Mas agora, eu não gostava quando tinha aquele povo de cotovelo que falava, só tem tamanho. Eu ficava danado da vida. Dentro de mim, né? Mas ficava calado. Eu acho que era diferente. Porque toda criança tem isso. Não, só tem tamanho. Não tem nada na cabeça ainda. Mas não era bem assim. Aos 10 anos eu estou lá trabalhando no cinema. O que é isso? Eu saí de um ponto, fui até o outro em 10 meses. Eu acho que, ao contrário desse pessoal, pelo que eu pude observar até agora, que o senhor tem falado aqui, expôs sua vida, o senhor só tinha corpo de menino, né?
Não, eu era mais maduro. Era bem maduro. Minha mãe sempre falava isso. Entende? É tanto que, desde menino, praticamente, eu fui uma espécie de confidente da minha mãe. Tem coisa que eu conversava com ela que ela nunca falou com ninguém, e nem eu também. Entendeu? Era só a gente que sabia das coisas, o que estava se passando. Isso é muito sério, né? A confidência entre o filho e a mãe. Sim. É interessante. Agora, ele era fora de série. Isso aí que você tem que marcar, porque Zé Vitoriano Eu era gostaria até de... uma senhora personalidade, uma senhora consciência, fora de série. Deve ser seu parente. Deve Vitoriano, né? Tá bom. Gostaria de saber qual a melhor maneira de ajudar uma família que não consegue alugar uma casa, depois de ter sido a mesma alugada para um africano que vendia caretas e outros apetrechos mistos de rituais. Alguma orientação específica para esse tema? Sim. Você vai lá e toca estado vibracional. Pega alguém que mexa com o estado vibracional e faz exorcismo da casa, limpa tudo lá. Tira as coisas que sejam antigas, pinta a casa toda, limpa todo o lixo, queima aquilo que for, enterra o que aparecer. Esse é o caminho. Essa semana mesmo, teve uma pessoa que ganhou lá um objeto, que foi perguntar para mim, telefone, eu falei, enterre. Ontem eles enterraram o objeto, que é tudo despacho. Tudo despacho. Presentão, despacho. Tem muito disso, né? Toda hora. Agora aí está na cara que a casa está perturbada até hoje por causa disso. Tem que fazer exorcismo, limpar tudo. Agora tem que tirar primeiro os bagulhos energéticos. Não tem jeito. E limpar tudo. Mudar às vezes o jardim, plantar outras coisas. Num caso desse, se o cara morou lá há muito tempo, eu garanto para você que lá deve ter coisa de espinho e outras coisas mais no jardim. Eu garanto. Fora, comigo ninguém pode, outras coisas mais. É bem possível que tenha. Isso tudo eu já vi. Eu falava antes de ir, lá nós vamos encontrar isso. É bacana. A natureza humana, depois que você conhece algumas coisas, ela é óbvia. Ela não tem nada para esconder, não. Mesmo o judeu, com o passar do tempo, você vai acabando, você sabe tudo. Já viu o segredo, atrás do segredo tem o cifrão. Valdo, a autoconvicção, por exemplo, das ideias da Conscienciologia em relação ao curso intermissivo, ele vem para a gente como uma intuição, porque a gente admite as coisas. Como é que funciona isso? Porque houve autoexperimentos o problema passados. todo é o seguinte, você teve a indicação dos processos do curso intermissivo. Agora, aí é você que tem que trabalhar com isso. Dependendo do seu nível de mnemônica, da holomnemônica, da memoriologia, você tem mais ou menos lembrança de detalhe da coisa. Mas agora, intuitivamente, de modo inspiracional, todo mundo tem a ideia. Agora, essa ideia, não é só ideia, ela cria uma tendência. Essa tendência se manifesta quando a pessoa ressoma. Entende? A manifestação, por exemplo, dessa tendência é que mostra se a pessoa fez ou não o curso intermissivo. Na verdade, ela participou de, vamos dizer assim, de autopesquisas lá, mas isso não aflora através de uma memória direta. Não, mas a coisa mais gente séria admite. É a convicção que ela teve na hora que eles informaram para ela as coisas. Isso aí é que vem com ela. Então, a ideia inata é a convicção. A ideia inata. A pessoa traz a convicção com ela. Por isso que esse processo da autoconvicção, é sério a gente estudar isso. Porque a intuição é uma assimilação imediata, se sabe. Então, aquilo, você assimila aquilo imediato, mas você não teve... Parece que é a experiência que você teve, mas você não lembra, mas aquilo vem. Mas sempre vem, tem. Tem. Gente, eu queria só falar uma coisinha. Uma pessoa me entregou aqui um dia desse uma caixa de plástico com dates, com tâmara.
Eu queria saber quem é que foi. Vocês lembram quem é, não? Alguém me entregou uma caixa assim, ó, quadrada. Pelo seguinte, eu quero saber se a gente pode comprar essas tâmaras no Paraguai, se vocês compraram lá. Essas são as tâmaras, que isso é muito raro. Eu comi esse negócio lá em San Diego, entende? Em Tijuana. Por quê? Ela geralmente é cultivada no México e é vendida na Califórnia. Eu guardei a caixa para a gente ver se tem. Eu ia até pedir para o meu filho, quando for ao Paraguai, chegar lá e ver. Porque como é que conseguiram isso? Será que foi diretamente da Califórnia ou foi aí do Paraguai? Porque o Paraguai pede tudo da Califórnia. Então é bem possível que tenha. Agora, se vocês não conhecem essas da Califórnia, é lá do Barge, Region, quer dizer, a região do Barge, no México. É a Barge, sabe, a tâmara. Ela é grandona assim, ó, e vem dentro das caixas. Mas é o seguinte, ela dissolve na sua boca. Você já se conhece? A Barge? Eu não sei. Essa aí, por exemplo, eu acho que o negócio era eu trazer a caixa, para a gente acabar vendo aqui. Entendendo? Que essa aí vale a pena. Essa aí não faz mal se o povo for lá e acabar com ela, não, porque vale a pena. Nunca mais a pessoa vai esquecer a tâmara. E outra coisa, todo mundo vai gostar do deserto, dos árabes, do mexicano, que isso aí, você sabe, a Califórnia tem muita coisa, tipo deserto, né? Tudo é seco. Então a tâmara lá dá muito bem. Agora, só que tem que esse aí, mais é da Baixa Califórnia que eu sei. Do jeito que eles estão falando lá, estava lá, produto do México, mas a coisa vem dos Estados Unidos, está tudo escrito lá. Agora, pode ser que eles estão vendendo no Paraguai. Se for, é o maior produto que Cidade Leste vende. Maior produto. Não tem nenhum. Eu desafio vocês a arranjar qualquer um. Nem aquele cara que falou, não, Valdo, a melhor coisa que tem lá são as bonecas infláveis. Eu não acho, eu acho que a tâmara é melhor. Eu acho que eu vou trazer aí amanhã a caixa, para todo mundo ver, etc. E nós vamos localizar onde é que roubaram aquilo. Quer dizer, deve ter havido alguma coisa. Ela é do México, é a Bardi, é essa aí. Agora, veja, eu sei porque eu comia dessa tâmara em Tijuana, quando eu jogava a cesta básica. Aquele negócio todo. Raialai. Já viu falar em Raialai? Eu participava disso tudo por causa dos americanos, para fazer pesquisa e outras coisas mais. Isso não é da época que eu estava fazendo pesquisa direta minha, não. Era junto com eles. Na época eu estava em Hollywood. Quando eu fui a Vegas, entende? Las Vegas. O negócio foi dessa época. Mas é da década de 60. Isso já havia lá. Agora, eu perguntava para ele na ocasião, no Brasil tem algum lugar que vende isso? Não tem não, é só aqui. Agora, as tâmaras, eu não sei o tratamento que eles fazem naquilo, porque ela é maior, é mais mole, é doce, é uma coisa, não existe outra tâmara igual a isso. Eu procurei, por exemplo, quando eu fui à Europa, eu tive tudo, aqueles lugares todos, a praia dos Peladões lá, que lá tem disso, sabe? Ibiza, não tem nada. E a venda em São Paulo, eu sei que tem a venda, mas ela é importada, não é? Mas essa aí você tem? Não sei se é a mesma, mas não, eu vou trazer a caixa aí, amanhã nós vamos ver isso, que eu quero é bancar aqui. Você sabe, eu estou quase chamando o povo do Law and Order para localizar para mim, colocar os detetives nisso aí. Vale a pena, para indicar para o povo, porque isso é fruta, né, gente? É importante. Eu quero defender as frutas aqui, você já viu, né? De vez em quando eu falo numa. É o jeito. Agora, essa, tira o chapéu, liquidou, não tem mais jeito. É simplesmente impressionante. Outra coisa, o caroço, a semente dela, é só se fazer assim, ela sai naturalmente. Não é agarrada, não é nada. Outra coisa, eu olhei todas elas, não tem bicho dentro. Você sabe que a tâmara, conforme ela dá um bichinho pequenininho, mas assim, 100 lá dentro da tâmara. Essa aí não tem nada, tudo limpinha. Impressionante.
Eu vou trazer, então, que é para entregar pelo menos um produto do paraíso para vocês saberem como é que o paraíso foi feito, etc., como é que é constituído lá dentro e tal. Essa aí é uma. Agora, eu vou trazer só a caixa, porque eu já comi tudo que tinha lá dentro. Já estou avisando, acho que senão... Entende? Mas, olha, tudo é um processo de convicção. Entendeu? Eu estou convicto que essa Tâmara é a maior do mundo. Há muito tempo que eu tenho essa convicção. Faz só 50 anos. Mas fala. E na página 10, na parafatologia, na última linha, é a autoconvicção e vivência da consímene peça interassistencial. Sim. O senhor poderia falar aí? O caso é o seguinte, chega num certo ponto que você vai fazendo assistência, por exemplo, um tenepsista. Então, ele chega lá, num determinado nível, que ele reconhece a assistência dele mais permanente, maior, etc., e vê que aquilo começa a ter repercussão no trabalho dele. É assim que a pessoa vai descobrir que tem a central extrafísica de energia, que aquilo tem relação com ele, que ele vê, por exemplo, às vezes, a mudança da assistência conforme o dia, porque tem uma outra consciência, né? Amparadora, mais séria, lá junto com o trabalho. Então, ele vê que ele já é uma mini peça interassistencial. Ele tem plena convicção disso. Agora, uma mulher ou um homem que alcança essa convicção, ele tem meio caminho andado de autodefesa. Isso é o rumo direto da dispersidade. Então, a convicção da sua assistência é uma das primeiras coisas que você tem que ter para entender o que é a dispersidade. Tem lógica? Segurança para fazer uma assistência. Pois não é? Não tem mas sentido. o problema é que aumenta. Outra coisa, os resultados também da sua assistência, a qualificação melhora, né? A qualidade. É lógico. Tá. Você já entra ganhando, já tem convicção, já sabe, tem confiança no que você está fazendo. Tá. A pior coisa que tem é a hesitação, o dilema, a dúvida, o impasse. Entende? Sim. A pessoa vai ou não É justamente vai, isso que eu quero falar. não dá. Agora, a convicção é uma coisa das mais sérias que tem. Por isso que eu estou falando, eu estou chamando a atenção para vocês aqui, ó, do detalhismo. É bom ler tudo que tem aqui, que aqui vai dar uma ideia. Você veja bem, o antagonismo tem mais de 7 aqui, só para a pessoa pensar. Tá. Tem numerologia, ó, a autoconvicção racional e a autoconvicção emocional, a autoconvicção refletida e a autoconvicção imposta, a autoconvicção teática e a autoconvicção mística, a autoconvicção forte, a autoconvicção frágil, a autoconvicção manifesta, a autoconvicção íntima, a autoconvicção evolutiva, a autoconvicção limitante, a autoconvicção revista, a autoconvicção rígida. Aqui já tem os vários tipos que eu coloquei isso em numerologia, de propósito, para chamar a atenção. Professor, dentro Obrigada. da própria numerologia, que eu queria entender que é a primeira vez que eu vejo o senhor colocar o antagonismo dentro da numerologia. Se teve algum Um critério. tipo. Eu posso colocar qualquer outra coisa, porque isso não tem lei, né? O problema é explicitar a situação. Você pega uma seção e coloca dentro da outra. Tem um monte delas aqui. Pode estar fazendo isso. Há um intercâmbio, entendeu? Não tem nenhum critério De específico. manifestação. Você tem feito muitas dessas, a Rosa de vez em quando faz, eu faço. Isso faz parte do serviço. Uma das coisas que a gente usa mais é binômio e trinômio, dentro de outra sessão. É muito comum, né? Professor. É o antagonismo, pois é. Quase tudo aí é isso, mas é para chamar a atenção. Professor. O que você queria? Aqui. A gente sabe que quanto mais bem informada está uma pessoa, melhor é para ela tomar decisões. Mas existem critérios que a gente pode observar para que a decisão realmente seja convictamente assertiva? Não, o problema da convicção é o que nós estamos falando aí. Ela pode ser uma coisa de alta qualidade ou de baixa qualidade, depende da pessoa, o problema é dela. A convicção é dela. Ela tem que saber. Agora,
A pessoa, quanto mais ela vive, mais experiência ela tem, maior é a qualificação, a qualidade da convicção que ela tem naquilo que ela faz. Outra coisa, com isso, o que se passa? Ela melhora o mater pensene. Ela fica mais equilibrada na pensenização. Tudo dela fica mais, vamos dizer, de melhores resultados. Que ela acerta mais, ela erra menos. Não há mais vacilo. Entendeu como é que é? Qualquer coisa que você fala com a pessoa, ela já sabe o que ela quer. Vocês já notaram que quando eu sei das coisas, eu sempre tenho uma minha convicção, já tenho o meu posicionamento sobre aquilo. Quando eu não sei, eu falo assim, não, isso aí eu não estudei, não sei, né? Porque ninguém sabe tudo, não tem jeito. Agora, aquilo que eu sei, eu tenho convicção, eu arranjo o meu posicionamento. Eu tenho a minha posição, eu tenho a minha opinião. Agora, opinião é uma coisa pessoal. Agora, quanto a fato, você não pode discutir. Agora, se você analisou um fato, a pessoa tem uma opinião, você tem que chegar e ver. A racionalidade, uma coisa e outra, é aí que a gente tem que começar a pensar. Agora, a convicção, ela nasce, em primeiro lugar, pela experiência. O mais vem depois. Leitura, ouvir a pessoa, uma lição dentro de uma aula, um curso que você participou, um filme que você viu, uma peça teatral que você viu, uma obra de arte ali que você teve contato. Tudo isso ajuda você a ter convicção. Mas a coisa mais séria é o conjunto da sua experiência. Então pensa nisso. Agora, a convicção é uma coisa que a gente precisa. É a convicção que acaba com o fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo ideológico, entende como é que é essa situação toda? Acaba, por exemplo, é a falta de convicção que faz a pessoa adorar as coisas, que é um paradoxo. Quando ela adora demais, quer dizer, até uma convicção excessiva, isso é fanatismo. Isso é adoração, burrice, tolice, besteira. Quer dizer, o excesso de convicção mostra que a pessoa não tem convicção. Você entendeu? Eu preciso esclarecer isso mais. Então, é muito importante quando a gente fala em convicção. A convicção não é a fé. Fé é crença. Convicção é aquilo que você tirou, uma conclusão mais ou menos relativa, mas para você, que serve naquele momento evolutivo, para a sua vivência, a sua evolução, o seu código de cosmoética. Então você tem convicção daquilo. Todo mundo que faz as coisas com convicção erra menos e não tem arrependimento amanhã. Mesmo se a pessoa errar, não, eu fiz com convicção. Dentro daquele momento evolutivo, foi a inteligência que eu tinha, era o meu cabedal de cognição. Eu não tinha outra coisa melhor. Eu não errei, eu fiz o que eu pude. E a partir daí, a pessoa então não sofre pressões. Se ela sofre pressões, é porque aquilo que ela decidiu não está bem coerente. Se ela sofre pressão, ela está sob coesão. Ou se ela tem uma canga qualquer em cima dela, ela pode ter uma convicção contra aquilo que estão fazendo com ela. É lógico que ela vai ter, se ela for equilibrada. Se ela submeter e tem uma canga, ela já está vitimizada, não vale mais nada. Então, é lavada cerebralmente. Não tem valor. A pessoa convicta não sofre lavagem cerebral. Ela pode até fingir que sofreu lavagem cerebral, para passar, né? Para não ser torturada. Ah, não tem isso. Então, a convicção é a maturidade real da pessoa. Está entendendo? Você não pode falar que a pessoa tem maturidade se ela não tem convicção daquilo que ela faz. Agora, o que é que eu falo para vocês? Tudo que eu falo é porque eu passei a experiência. Eu não tenho dúvida. Eu vou dormir tranquilo. Eu não morro de qualquer processo de impasse, de dilema íntimo, angustiado, qualquer coisa nesse tipo. Isso tudo para mim é bobagem. Não tem isso, não. Então, o processo é de autoconvicção real, que é a coisa séria. Agora aqui, ó,
Nos homos eu falo quem pesquisa, quem investiga, quem refuta, quem argumenta, quem tem conhecimento, quem é determinado, que é o determinator, você viu que tem aqui. Aquele que comprova por ele mesmo, tem o experiente, o cientista, o holo maduro, quer dizer, da maturidade, o cético, quer dizer, do princípio da descrença, o incrédulo, que também é, o epicentro, que é o epicom consciencial, o autossuficiente e o coerente. Tudo aqui são homos, a gente está pondo aqui, para a pessoa ver. Homines, todo tipo. Você entendeu, né? Professor, a desperticidade, então, ela entraria para essa imunidade dessa influência, dessa intrusão? Porque você está convicto que você não vai se influenciar? A desperticidade, a coisa mais séria que tem nela é a autoconvicção da pessoa na sua própria autossuficiência. Se ela tem confiança na sua suficiência, ela tem confiança no seu pulso, no seu taco. Porque não há desperto que esteja, por exemplo, só arrimado ou apoiado na central extrafísica de energia. Não existe isso. É nele. Senão, como é que vai ser? Então, a dispersidade é praticamente, ela existe, desabrocha a partir do embasamento da autoconvicção. E a autoconvicção, ela nasce ou é gerada pela vivência da pessoa. Quem vivenciou, não precisa muito mais de discussão. A pessoa já chegou a certas conclusões. Agora ela vai expandir aquilo, aprofundar o processo. Então é um problema de cosmovisão, ele vai expandir. Elasteceu, claro. Isso é outra coisa. Mas agora ele já sabe o que ele quer, já sabe onde pisa, já sabe qual é o próximo passo. A convicção é que dá isso. Agora, com a convicção, muita coisa também desaparece, né? Medo da morte, tanatofobia, essas coisas. O problema todo fica diferente. Você tem convicção. Por exemplo, eu tenho muita pena da pessoa que duvida. A pessoa está aí com 50 anos e não sabe se amanhã desativa o corpo, se ela vai continuar assim ou não. Ainda tem dúvida sobre isso. Isso é uma pena. Essa, para mim, é a falta de convicção pior que existe, que é a tanatofobia. A pessoa, às vezes, ela é assim, mas ela não gosta de tocar no assunto. Se ela não gosta de tocar no assunto, porque ela tem medo. É a tanatofobia. O americano, por exemplo, não pode estar falando em morte na hora de comer. Isso não é bom na cultura deles. Agora você vê, é um processo místico, ainda bobo, boboca, infantil. Mas é o jeito. É um processo de educação, de bom tom, de etiqueta. É o jeito. Você tem que reconhecer, né? Respeitar. Mas então, convicção, vocês estão começando a entender. A certeza relativa e a opinião firme da consciência lúcida quanto a determinada realidade cósmica no momento evolutivo. Isso aqui é o resumo de tudo, 2 linhas, para fazer o que é convicção, não é fácil. Na verdade, eu podia escrever uma página inteira só para dar essa definição. Professor, aqui no B, Sim. Eu queria voltar para essa questão da cosmoética, a priorismose e a autoconvicção. Porque quem tem a priorismose, ela é convicta, mas é uma convicção, mas a convicção ela evolui, né? Ela evolui. Ela seria uma convicção Se ela relativa evolui, de ponta, não pode né? ter a priorismose permanente, eterna. Então, é por isso que o senhor sugere que a gente faça um inventário das autoconvicções. Sim. E aí a gente passa pelo código cosmoético. Isso é o que a pessoa precisa mais. A reciclagem, às vezes, é a coisa mais séria. Não é fenômeno nenhum, é um processo de reflexão. Às vezes o que a pessoa precisa mais é de autorreflexão. Não é ver o estado vibracional, não é se defender, nem nada. É um problema de autoconvicção. Através da reflexão. Então as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade. Quer dizer, que a gente, Tem pessoa que, às vezes, eu vou falar em convicção, eles não sabem o que é isso. Eu tenho que estar explicando o que é convicção. A pessoa não fala. Você é convicto?
Eles pensam que convicto pode ser lá o criminoso americano, sabe como é que é o convicto? É. Não é bem isso, o culpado, entendeu? Então, a pessoa não sabe o que a gente quer dizer com convicção. quando o senhor fala aqui na codigologia, o Código Pessoal de Cosmoética, aplicada à mental-somatologia, seria essa reflexão em cima das nossas convicções com relação ao Código Cosmoética, é isso? Está sempre repassando. Agora, veja, é o discernimento. Sim, que isso Primeira vai coisa que você vai fazer o discernimento perguntar, aumentar. perante o seu código de cosmoética, é o seguinte: há discernimento nas minhas convicções? Ou eu tenho uma convicção de fã-clube, de cantor? Convicção besta é essa. Ou uma convicção de fã do jogador de futebol. Isso não resolve nada. É convicção, mas não resolve. É convicção na maconha, convicção na cocaína, isso não adianta nada, é besteira. A convicção do Fernando Henrique, né, sobre a maconha. Agora, veja, outra coisa que é bom você ver. Olha a sinonímia, a sinonimologia. Autoconvencimento, opinião a partir de autoprovas, certeza autoexperimental, certeza relativa momentosa. Porque você nunca tem uma convicção que é para a eternidade. Você está sempre em movimento, a evolução exige. Cognição por autovivência, autopesquisa, autodemonstração, autoteste, autoconfirmação prática, autocorroboração, autorratificação, autovivência, parecer pessoal. Isso tudo eu dei para não haver dúvida. O que nós estamos querendo falar com autoconvicção? Mas, em compensação, foi só 2 linhas a definição. Entendeu? Para a pessoa pensar. Professor. Outra coisa, estou repetindo aqui de propósito. Vocês viram ali, ó, cognição por autovivência. Depois põe autorratificação, autovivência. Sim. Qual que é o principal motivo da pessoa não buscar a convicção? É a preguiça? Dela não se posicionar, dela não buscar uma todo posição? mundo aqui, em princípio, todo mundo acha que é convicto a respeito daquilo que ele acha. Seu ponto de vista é, vamos dizer, sagrado, é imarcessível, é irretocável, é, às vezes, inacessível à plebe. É assim que eles pensam. Isso é um buraco. O cara está num buraco e não sabe. É uma topeira que está achando que o céu é só aquele buraco que ele está vendo. A vida não é assim. Então, a autoconvicção, ela está sempre em andamento, em desenvolvimento, em evolução. Ela é progressiva. Por exemplo, o que eu espero é que, desde que nós fizemos esse tertuliário, que aumente a convicção positiva, cosmoética, evolutiva, da inteligência evolutiva do povo que aparece aqui. É isso que a gente pretende, melhorar a sua autoconvicção. Mas, olha, melhorar através de quê? Através da informação. Nós comunicamos as coisas, vocês pegam lá, o problema é esse. Agora, nós não estamos fazendo uma injeção na cabeça do povo com a ideia nova, nem nada. A gente só comunica, não quer persuadir ninguém. Você quer, fica e entra com a sua convicção, vai embora com ela, não precisa mudar nada, o problema é seu. Aí vem, te vira, é o doutor te vira. Entende? Você poderia aprofundar na terceira linha da fatologia, essa convicção pessoal sobre a assistência interconsciencial na marcha da evolução? Com o passar do tempo e muita experiência, você vai tendo uma visão de conjunto globalizante por atacado, generalista, dentro do universalismo, do trabalho interassistencial. Então, quando chega no nível desse, inevitavelmente você vai caminhar para o processo da dispersidade. Agora, uma pessoa dessa, hoje, aqui, ó, na CCCI, quase sempre, ele chegou nisso mais depressa através da TENEPS. Isso é a regra. Então, nós já falamos tudo o que vai acontecer. Isso aqui é como se fosse uma marcha no itinerário maior.
E tem as estações. A pessoa vai passando por uma estação, pega outra, vê, fica lá mais tempo, ou anda para frente, vê o que dá. Outra vai para o quintal, só fica comendo tâmara, etc. Esquece que tem que voltar para o caminho e tal. Agora, essa convicção pode ser íncita, ela pode ser nata também da consciência, né, em termos de assistência. Não, tem uma parte inata das ideias que fortalece a pessoa, mas toda a vida traz conhecimentos ou cognições novas, é a neocognição. Isso é que a gente tem que ver. Por exemplo, com todo o curso intermissivo que nós tivemos, essa vida e as coisas que nós estamos falando aqui, já tem muita coisa nova, que muita gente aqui não ouviu nada lá no curso intermissivo. Eu já expliquei isso aqui. Então, essa neocognição, o neoconhecimento, o neoconstructo, a neoideia, a neoverpom, é muito importante. Agora, a convicção, eu sempre evitei, durante uma boa temporada, tocar nisso com o povo. Devido ao processo até, para vocês chegarem nisso aqui, eu tive que explicar uma opção de coisa para vocês entenderem o que eu estou falando. Senão eu ia falar em convicção, vai assim, o Valdo hoje está todo místico, falando em religião, fé. E o povo pensa que convicção é só processo religioso, é a vovozinha. Cientista, por exemplo, na hora que ele defende uma coisa, é convicção. A hora que o Einstein escreveu aquela carta lá para o Truman, um negócio lá para fazer a bomba atômica lá e o projeto Manhattan, ele tinha convicção absoluta daquilo. Depois se arrependeu, depois que foi feito o negócio, era besteira que eu fiz. Mas, na hora, ele não errou, né? Era o que ele tinha convicção, que aquilo era melhor, para fazer antes que os contemporâneos dele fizessem. Isso eram os alemães. Então, essa autoconvicção, essa convicção inata, ela pode até ter sido trabalhada no curso intermissivo, né? Vamos dizer assim, mas ela vai se consolidar. Ou não. Todo mundo tem uma convicção, Adélio. Já nasce com aquela convicção. São as bobagens dele do passado. Bobagem ou grande sabedoria. Com vocês a sabedoria. Então, agora o processo está assim, mas a maioria é besteira. Agora, ela vem e tem que começar a reformular aquilo, a limpar, a limpar, a limpar. Isso é o processo do discernimento, né? Começa a funcionar. Então, é na dispersidade que isso aí realmente se estabiliza. É aquilo que eu falo, né? Dispersidade antes dela e depois dela, não tem jeito. Agora, o melhor da história, ninguém fala nisso em parte nenhuma, né? As nossas coisas são tão avançadas que, com o tempo, ficou banal. Para vocês, isso tudo é banal. Uma coisa, não, é normal, é medíocre, é uma coisa comum. De todo dia, arroz com feijão. Agora, aí fora, é um problemão isso aí. Ninguém sabe nada. Você vai começar a falar um negócio, tem que começar desde o beabá, tal. De modo que uma das coisas que eu quero pedir para você é o seguinte, muita paciência com o abecedário. Lembre-se, não vá no Z. Tem que começar do A. E outra coisa, o que a gente mais faz com o abecedário é começar no ABC. Porque o jeito de informar os outros é abecedário, é o ABC. Então, esse negócio, por exemplo, quando fala que eu tenho paciência, que eu volto, explico, tudo, isso são todos nós. Todo mundo aqui precisa disso. Tenha convicção de que fora do ABC, você não atinge o abecedário. Tem que retornar. A, B, C. Eu vi ali na frase enfática que você fez uma relação direta com o princípio da descrença, né? Sim. Então a gente poderia dizer assim que a diferença entre aquele fanático ou a pessoa que adora muito a pílula, a ideia... É a qualidade da convicção dele. Ele ainda está posicionado no princípio de uma crença. Isso. E o convicto mas no princípio. E você não é crédulo, é o crédulo e o incrédulo. Agora, o princípio da descrença, ele mostra isso claramente. Você tem uma convicção baseada no sangue. Você suou sangue, aí você tem convicção. É o meu caso. Eu suei sangue. Não vem que não tem. Arranja bastante argumento que eu vivi o negócio. Eu estou na minha. Agora, topa a parada. Se me mostrar o negócio com calma, eu vou fazer a experiência, vou ver a situação, como é que é. Vi que renovou, aceito na hora.
Eu estou preparado para a neofilia, a renovação, a reciclagem, a mudança. Então, veja, a convicção, ela não pode estratificar a consciência. Ela não pode congelar o que você pensa. Entende? Ela não pode. Tenho 44 anos e aos 21 anos vi um anúncio para a primeira edição do seu livro Projeciologia e fiz o pedido. Achei interessante o livro, mas pensei que iria estudar isso quando me aposentasse. Fui para o Espiritismo, Rosa Cruz e outras filosofias, quer dizer, não viu a Invex nada, né? Agora descobri sobre os cursos de Conscienciologia e Projeciologia e estou me iniciando. Tenho tido algumas precognições. Como fazer se fiz o curso intermissivo? Como saber se fiz o curso intermissivo? Como saber se esse é o meio caminho? Olha aqui, você está tirando o corpo fora, já fazem, portanto, 23 anos, é mais da metade da sua vida. Você vai continuar assim? Você vai deixar isso para a próxima vida? Uma outra coisa, você escapou da Invex. Quer dizer, possivelmente você tinha que fazer Invex. Eu recomendo a você caminhar o mais depressa possível para estudar o que é a Sinvex. O que a Sinvex ensina. Para você ver, mesmo que você seja reciclante hoje, é bom você entender o que é a inversão. Porque a hora que você começar a entender, eu vou te fazer uma pergunta cretina. Você acha que você perdeu a inversão? Essa aqui é a pergunta cretina, né? É super cretina, essa eu sei. Mas eu já estou avisando antes, então... Agora, veja, isso eu só posso perguntar para ela a hora que ela tiver uma autoconvicção a respeito. Né? No livro Antologia dos Imortais, existe um texto do poeta Jorge de Lima, psicografado pelo senhor, no qual ele sugere ter conhecido algo sobre o Homo sapiens serenis. Poderia falar sobre esse poeta que aprecio muito a sua condição evolutiva atual? Olha, o Jorge de Lima, ele está há muitos anos, ele está lá, já furou o céu. O cara tem muito nível evolutivo, por isso que ele estudou o processo do serenão. Eu recebi realmente o poemeto dele lá sobre isso, e na ocasião eu já falava o que era o serenão. Só que tem com outros nomes, que até um certo ponto era o negócio da potestade divina, né? Aquela maior do que as outras, né? Mata. Então, vale a pena ver. Agora, ele é um grande cara, o Jorge Lima, fora de série. A autoconvicção tem relação direta com o parapsiquismo amadurecido? Só tem, né? A autoconvicção boa, que é essa autoconvicção de futebol ou de samba, a gente respeita muito da cultura, do folclore, mas não interessa. Professor Valdo, lá em cima, você falou hoje que tem muita coisa que você está explicando aqui que não, já é além do curso intermissivo. Vai, porque o povo que estudou a primeira série, eu já estou falando já coisa da segunda, Eu queria saber o seguinte, muita coisa tem convicção que é do curso intermissivo. Como é a técnica sua, assim, você podia detalhar, como é que você prepara o terreno para falar essas coisas mais... Tudo a gente tem que começar no ABC, né? Para chegar até o Z. Agora, com vocês, eu já estou na letra R, a letra S, a letra T. A gente já está caminhando. Eu sei, mas... Já não está precisando de falar só em ABC todo dia. Por isso que hoje eu estou falando em autoconvicção aqui. Eu vou falar por mim. Eu sou convicto de praticamente quase 100%, 99,9%, sei lá. Agora, de quê? Do que é falado na tertúlia. Mesmo coisas novas. Mas agora, mesmo aquilo que o Loche fala, que o Adélio fala, você está 100% de acordo? Que você fala, né? Mas o Adélio também fala muita coisa centrada. Pois é, para você dizer. Mas vamos dizer, dá uns... Você escutou essa, Adélio? Vê se grava aí. Liga o gravador aí pelo que acabou de falar. O Adélio, agora o Loche, parece que o Loche está entrando no trio. Agora o Loche não pode falar muito, porque ele não está aqui, ó. Não, só tem uma representante dele ali, mais nada. Ele está entrando no trio, mas o que eu queria saber é o seguinte, como é que a gente chega a essas convicções, porque muita coisa sua é nova, eu chego, pelo menos. A base de tudo é o curso intermissivo mesmo.
O próprio curso emissivo da base. Eu sempre fiquei besta de ver as minhas coisas. A hora que eu publico, por exemplo, Projeções da Consciência, o cara leu Projeções da Consciência, mudou a vida dele. Aquilo é um curso intermissivo. O livro é muito pequeno para isso. Outra coisa, não foi isso que eu fiz. Né? A minha intenção não foi essa. Isso ultrapassou a minha expectativa. Então, esse caminho que a gente tem, mesmo no curso intermissivo, lá se aprende coisa nova. Como é que se vai tendo convicção em relação à própria assimilação do curso? Isso... Não, isso aí você teve lá na hora. Mas ocorre na hora. Você vai, porque você vai refletir e outra coisa. Lá você estava com todos os seus cons. Era o Arlindão, aqui o Arlindinho. Mas Quer dizer, lá ele era o lindão, aqui o lindinho. Essa assimilação maior ele é mais feio aqui. É a autorreflexão. Menos bonito, você é menos bonito aqui. Essa assimilação é produto da autorreflexão, né? Tudo é autoconvicção feita pela autorreflexão através da autoexperimentação. Você experimentou, refletiu, alcançou a convicção. Agora, a convicção é feita, não é por uma experimentação, é pela repetição que cria um acervo e a bagagem evolutiva da pessoa, multiplicando, amontoando, fazendo um repositório de experimentação o tempo todo, de pesquisa, então, de investigação. Acontece que o curso, você mesmo fala que o curso intermissivo é teórico, aqui também é teórico, mas... Não, ele não é teórico só, né? Mas eu falo que é teórico, mas não é. Mas, ele é teórico se nós formos comparar com a vida humana. Mas, por exemplo, a pessoa lá... tudo que é da consciência é teático. Raramente você vai ver a consciência que eu estou falando assim, uma consciex pura havindo, uma consciex pura, tudo dela é teático. Eu sei. Agora, é teoria e prática, porque ela pensa e já faz. Ela quer ir no lugar, já está lá. Isso é que eu falo, quando você assimila, eu ia chegar nisso, você teve junto alguma autoexperimentação. Sim. Não, porque, agora, por exemplo, a autoexperimentação, aquelas pessoas que foram levadas para um outro planeta, para ver como é que era e ampliar a sua convicção a respeito da megafraternidade para a população, a humanidade. Isso tudo é parte prática. A pessoa também sentiu. Ela alcançou a autoconvicção. Isso é muito sério. Porque a autoconvicção... Agora, uma saída dessa do planeta com esse povo cria uma porção de condições na cabeça da pessoa. Ela sabe que não é só isso. A cosmovisão o tempo todo fica martelando na cabeça da pessoa. Entende? Cosmovisão. É uma viagem cosmovisiológica, essas todas que eles falam. Mas então, porque a gente fala aqui sempre de autoexperimentação, mas tem as autoexperimentações das retrovidas, principalmente, juntado ao curso inteiro, coisas que vêm pela ideia original. Que até o racionalismo fala nisso. Mas a convicção é da própria pessoa, né? Ninguém tira dela, ela que tem que arranjar isso. O processo é dela. Mas muita coisa, como eu falei no começo, vem por intuição, que é uma assimilação instantânea. Mas isso é a convicção da pessoa. A grande ilusão do povo é que eles têm uma convicção própria e ele fica pensando que aquilo é intuição, que vem uma inspiração, que vem nada. Aquilo é a experiência dele, que já tem. A ideia inata é isso. E veio, né? Já está com ele. É o com que ele tem, é o conjunto de cons. O nível de lucidez dele é aquilo. Então, por exemplo, autoconvicção. Reuniões de cons. Não é nada. Entendeu? Acúmulo de cons positivos. O senhor podia detalhar melhor essa técnica do inventário das autoconvicções? Pois é, a técnica do inventário das autoconvicções é a pessoa, por exemplo, a hora que ela vai fazer o código pessoal de cosmoética, ela está fazendo esse inventário. A hora que ela vai submeter a consincobaia para fazer a autoconscienciometria, ela está submetendo a isso. Na hora, por exemplo, que ela vai escrever o primeiro livro dela, que todo primeiro livro, na verdade, é o mais autobiográfico, ela está fazendo esse inventário.
Na hora, por exemplo, que ela vai dar uma batida em todas as posses e condições que ela tem em casa para acabar, por exemplo, com os barulhos energéticos. Isso é o inventário que ela está fazendo das autoconvicções. O que ela decidiu que vai jogar fora, que vai enterrar? O que tem? Então, o enterramento, né, da bagulhada, os troços, trecos e tricas. Isso tudo é. Agora, então, veja, existem essas coisas, o inventário das autoconvicções. É uma técnica para isso. Por exemplo, o inventário das autoconvicções que faz uma pessoa examinar se a sua base física, o seu quarto de dormir, está bem protegido, assistido, com defesa ou não. Tudo isso também é. Professor, sim. Aqui, no teu processo de desenvolver o grupo, de fazer as pessoas chegarem, né, quando começou o IPC e tudo mais, qual que foi a técnica que o senhor usou para juntar as pessoas, porque no meio de tanta diversidade... Eu comecei a falar muito em projeção. Foi o jeito de, vamos dizer, aliciar os interessados. Não, mas eu digo assim, no dia a dia, no trabalho, porque... Dia a dia, falar a verdade. Eu falo assim, eu falo soco na cara e fratura exposta, impacto-terapia. Vou te falar tudo. Tinha gente que chegou lá a primeira vez e disse, posso falar a verdade sobre você? Você pode falar que eu aguento tudo. Eu falava, a pessoa começava a chorar. Agora aí, foi você que pediu. Agora, deixa de chorar, vamos tomar um copo d'água aqui, que essas coisas passam. Tá, não, mas eu digo assim, do chão não passa. Eu digo assim, das pessoas, no meio de tanta diversidade, devia ter muita gente, deve ter ainda, né? Tem muita gente que é muito diferente uma da outra, assim, no sentido de não conseguir adaptar, adequar os trafalhos e trafores de uma com a da outra, a ponto de não conseguirem trabalhar juntas. Como que o senhor fez para... Não, isso aí sempre deixar isso faz parte. Você tem que juntar, você está entendendo? Acabar com as arestas e alisar, vamos dizer, a confraternidade. Mas como isso? Isso que é a confraternização. Então é como? Isso, através da liderança, você vai conversando, vê as coisas. Mas eu já contei aqui um dia desse, estava contando como é que foi o negócio do Congresso, que a gente ia fazer, que o povo deu conta, eu bati na mesa. Não, eu faço. Com vocês ou não. Quem quiser, então, fica. Quem quiser, cai fora. Porque eu vou fazer isso de qualquer maneira. Nem que seja do meu bolso. Aí o negócio saiu. E foi um sucesso. Entendeu? Foi mais ou menos 2 ou 3 meses depois do Congresso, estava tudo pago, não teve nada. E foi um movimento muito maior do que aquilo que a gente esperava. Mas eu estou me referindo assim, não tantas arestas entre os liderados com o senhor, mas entre eles mesmo. Não, isso aí não teve nada. Nunca houve problema nenhum, porque o problema todo é também você saber usar a diplomacia, né? O problema não é só a política. O problema não é ser político, é ser estadista. Estadista é superior ao político. No caso de empresa, as pessoas não devem ser políticos, devem ser estadistas. Então, o verdadeiro gestor é um estadista, não é um político. Então, ele é um estadista administrativo e não um político administrativo, ou político da administração. Ele tem que ser do estadismo, entende? Estadista. O estadista é superior ao político. Ele tem uma visão mais ampla, ele tem mais fraternidade, ele não é preso a um partido, ele vê uma coisa mais ampla. Esse é que é o estadista. Agora, eu sempre fui assim. Eu olhava o processo amplo, a cosfisiologia do generalismo e do atacadismo consciencial. O caminho é esse. Professor. Agora, mini dissidente você sempre vai ter. Isso faz parte do serviço. Que a pessoa já chega porque ela quer ter o show solo, só dela. Ela quer criar o instituto dela, a conscienciologia dela, a ciência dela, ela tem que caminhar por ela. A vida tem espaço para todo mundo. Quem quiser vir, arranja o seu caminho. Agora, o problema todo é o seguinte, existe a mini e a mega dissidência. Aí é que dá a diferença séria. Para chegar aqui, uma pessoa tem que fazer uma coisa melhor do que aquilo que nós estamos fazendo. Até hoje,
Só apareceu aqui aqueles que desistiram, tudo era mini-incidente. Ninguém criou coisa nova superior a isso. Eles ficaram em coisa do passado inferior a isso. Entendeu? Isso é o desafio aí, o povo que já apareceu, esses anos todos. Não tem ninguém. Desde que eu publiquei o livro em 86. Não tem nada. Já vão para 23 anos, né? Professor, aqui a letra A. Na numerologia, tem a autoconvicção refletida, a autoconvicção imposta. Sim. A autoconvicção é devido às suas próprias experiências, né? Sim, mas Como é veja, que vem a imposta? pessoa, faz a lavagem cerebral em cima dela, ela fica lavada cerebralmente com a convicção total. Está entendendo? Mas não é através da Eu admito que Jesus Cristo é o Deus. A pessoa está com lavagem cerebral. Mas daí esta autoconvicção não é por experiência própria, porque É foi a experiência uma própria, a experiência da lavagem cerebral que ela sofreu. Tá, Tudo é experiência. entendi. E daí, na efeitologia, não sei se o senhor já comentou sobre o efeito patológico da apriorismose sobre as autoconvicções. A priorismose, nós falamos aqui que teve alguém que perguntou sobre Poderia falar alguma o coisa a problema respeito? todo é o seguinte, a priorismose, a amiga que estava perguntando, o problema todo é esse. Uma pessoa, por exemplo, ela vem com as ideias dela. Aquilo é como se fosse a autoconvicção dela do passado, da situação dela. Então, ela tem, às vezes, uma priorismose. Ela tem já uma convicção muito firme sobre aquilo. Então, é uma ideia fixada. É isso aí que cria problema para ela. Ela não está aberta à renovação. Ela não tem neofilia. Ela não quer fazer reciclagem. Ela quer permanecer no status quo. Ela não quer sair disso. Então, isso é que eu chamo de interiorose, a priorismose. É a pessoa que está congelada, ela está parada no tempo, ela está marcando passo. Então, essa pessoa já regrediu. Toda consciência que marca passo, ela está regredindo. Agora, essa regressão geralmente está no passado dela, é um processo da paragenética, alguma coisa que deu um trauma, criou um vínculo, há um estigma interno na cabeça dela que fixa a pessoa e ela fica indemovível, entende? Inerte, inamovível. Ela não quer saber de sair. Seria um problema de autocognição e outras vias? Agora, ela é convicta daquilo, ela está crente, acha que aquilo está tudo certo. A gente deixa para lá. Para abrir-se essa Então, abreviação. para abrir, você tem que mostrar racionalidade. Mostra os fatos e pondera com a pessoa, indica para ela, olha aqui, ó, pondera isso, veja como é que faz, para ela estudar, para ela experimentar a coisa por um outro ângulo. A coisa toda são os novos ângulos. Uma pessoa só muda através de novos ângulos. Se ela ficar com os ângulos antigos, ela não vai sair, ela está no status quo. Aquilo ela está escrevendo na água, ela não sai disso, está cuspindo para cima. Então, ela está estagnada, que chama isso. Estagnação. Está certo? Professor, página 11, sinergismologia. O sinergismo evolutivo, teórico-prático. Vamos aprofundar melhor isso. Como ampliar esse... O caso todo nosso é o seguinte, a teoria prática, o discernimento, é isso aqui que você está perguntando? A autovivência e a autoconvicção. O caso todo, tudo que nós fazemos obedece a essa organização aí. Uma coisa vem depois da outra. Primeiro você alcança a teoria, depois você vai praticar aquilo, isso amplia ou não o seu discernimento, aquilo vai te dar uma autovivência com o passar do tempo, e com isso se alcança a convicção. Então, esse é o caminho do sinergismo evolutivo. Sinergismo é quando uma coisa fortalece a outra, potencializa, aumenta a capacidade de manifestação daquilo, daquela ideia, daquele ato, daquela condição. Eu falo como ampliar isso num grupo. Agora, o grupo, isso é feito através do exemplo.
exemplificação. O líder tem que exemplificar isso para os liderados, senão não adianta nada. É através da exemplificação. O exemplo arrasta. Através do exemplo, a pessoa não está precisando explicar muito, não. Em outro momento, o senhor falava sobre sincronicidade, relacionando aos serenões, que tudo no serenão tem a ver com sincronicidade. Isso me interessou de veras, porque eu já pensava no tema que tem a ver, inclusive, com ideias quânticas. O senhor poderia destrinchar mais essa ideia e passar alguma dica de como desencadear eficazmente fenômenos sincrônicos? O caso é o seguinte: comece a pensar só na CEV. Tudo que você fizer, você está ligado à central extrafísica da verdade. Tudo. Então você vai ter retineridade do seu pensamento, você vai fazer assistência, tudo positivo e cosmoética para os outros, suas ações vão ser todas positivas, você não vai pensar mais mal de ninguém, que você está falando, o processo da verdade, é o CEV, central extrafísica da verdade. Se a pessoa entrar nisso, ela vai ver que tudo é sincrônico. Tudo corrobora para o mesmo objetivo o tempo todo. Aonde você aparece, você é uma central, fazendo evocação de condições e manifestações do cosmos. Aonde você está, o tempo todo. E outra coisa, você nunca está isolado, porque sempre tem ou consciex, consciência e coisas. Essas coisas têm as coisas normais e tem as paracoisas extrafísicas, quer dizer, as realidades das outras dimensões. Isso tudo está em torno de você. Então, essa sincronidade é isso. Agora, o serenão, ele sabe tudo, e a confluência dos fatos corretos dele, ou das ações corretas, são maiores do que as nossas. Nós ainda temos muito vacilo, muito erro, caímos em mata-burro, ainda fazemos determinadas escorregadelas. Agora, o serenão não, ele vai certinho. Então, ele faz o fluxo do cosmos caminhar para si. Isso é sincronicidade. Vocês estão entendendo, né? Sincronicidade é a interatividade da pessoa com todos os fenômenos cósmicos. Quanto mais interativo, mais sincrônico é aquilo. Então, quando a pessoa ela usa a energia imanente sem modificá-la, que é o que o serenão faz, ele está totalmente sincrônico. Agora, ó, no caso dele aqui, seria bom a gente falar para ele estudar o que é energia imanente, né? Ver o que é isso. Percebo que na faculdade onde leciono, os alunos e colegas de trabalho têm uma tendência a querer saber a minha opinião sobre determinados assuntos e tenho convicção do perigo da gurulatria. Por isso, estou sempre dosando a opinião pessoal para não gerar equívocos. Gostaria que falasse um pouco mais sobre a aproximação da autoconvicção e a impressão de certeza absoluta. Olha, a impressão de certeza absoluta é o seguinte: é apenas uma certeza relativa, mas que dentro daquele momento evolutivo ela funciona como absoluta. É isso que você tem que pensar. Não existe nada absoluto a rigor. Mas, por exemplo, assim, pontual, no tempo e no espaço, quer dizer, na cronêmica e na prosêmica, ele pode existir. Para você, é uma coisa normal. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: tenha confiança na sua pessoa e evite aparecer demais em certas coisas. Você é uma moça bonita também, eu te conheço. Isso aí também chama atenção. É preciso ver também até que ponto que tem paquera atrás dessas coisas. Eu estou só lembrando que quando é mulher a gente tem que falar, né? Um sensitivo em quem confio diz que viu um pequeno foco de luz que fica percorrendo meu corono chakra. Disse que ele me ajuda. Isso pode ser um paramicrochip ou seria só para genética? Olha, é você que tem que ver isso. Esse negócio de estar percorrendo aí e tal, com luz, o cara viu, sei lá. Eu não tenho essa convicção. É preciso de você arranjar a sua convicção vendo o que você está experimentando na vida. Eu não digo nem sim nem não, precisa examinar. Pode aprofundar a relação entre a autoconvicção inata, que vem com o curso intermissivo, e o processo de restringimento da ressoma?
Ó, quanto mais a pessoa tem autolucidez, ou ela recupera os pontos, menos restringimento ela vai sentir no corpo humano. Quanto mais, vamos dizer, carne grossa, ou, como eu falo, casca grossa. É casca de pessoa grossa. Quanto mais concentrada ela for, menos ela vai ter isso. Então, o processo de lucidez perante o restringimento é muito sério. O restringimento todo mundo reconhece que ele tem, mas a descoincidência também. Com o passar do tempo, você vai tendo convicção da sua descoincidência, o restringimento diminui. Uma projeção consciente, projeção de contínua, que você vai e volta, mantendo a lucidez, acaba com o processo de restringimento. Você começa a ver todos os seus pseudópolis, toda a ampliação da sua psicosfera, o que é que você faz com isso. Isso dá uma convicção plena. Agora, veja, é o máximo, a hora que você pode dormir com a consciência tranquila, sabendo os seus potenciais, mexe com a energia tudo, limpa tudo e você embarca. Isso é o máximo. Eu faço isso todo dia, quando eu posso. Professor Waldo, a convicção tem como base a vivência, né? O senhor estava falando. Como é que fica para a Invexas? Não parece paradoxal, assim, o inversor, quando começa, ele não tem experiência. Não, ele não tem aqui, mas ele tem de trás. Eu pergunto para você, o que é que vale mais? Toda a sua paragenética ou a genética dos seus pais? Paragenética. A paragenética. A genética aqui vale a temporária, uma coisa pequena. O que interessa é aquela bagagem, aquele montante de experiência que você acumulou, aquele acervo que você tem lá de milênios, isso é que interessa. Agora, é lógico que a genética tem muito valor nesse momento evolutivo. Então, você tem agora que conjuminar, casar uma coisa com a outra, adaptar, entrosar a situação. O que a gente faz aqui. Do ponto de vista intrafísico, o inversor pode parecer teoricão, vamos dizer, porque não teve experiência mas, você lembra daquela minha conversa, desde lá do Instituto, eu falava isso, interessa muito conversar com os inversores, principalmente os novos, que eles têm, já trazem um curso intensivo, às vezes avançado, eu quero ver se tem alguma coisa para mim. Às vezes ele está trazendo uma mensagem para mim que é nova, quer saber o que é isso, que eu sou um cara que estou aqui, sou de 1932, gente, é muito tempo, Você pensou de 32 para cá, quantos cursos intensivos, quanta coisa nova tal. Eu sei que tem, porque eu estive olhando isso. Na década de 60, eu voltei para ver os cursos intensivos para me atualizar. Então, eles trouxeram uma opção de aluno para falar comigo, lá no Pandeiro, sabe? Veio uma comitiva de alunos. Alguns eu já vi. Que tem essa... que é a questão da convicção na Invex, né? Às vezes tem muito uma ideia de que o inversor ele é arrogante, vamos dizer assim, a gente ouve muito isso. Mas isso faz parte do serviço. Faz parte. A arrogância mostra que a pessoa tem alguma coisa aí no caso. Agora ela tem que bancar cara de bobo, cara de paisagem. Mostrar serviço também, né? Oligofrênico, entendeu? Imbecil, sabe? Debilóide. Cara de debilóide. É isso mesmo. Entendeu? Às vezes é preciso. Mas agora é inevitável que quando um jovem mostra mais conhecimento do que uma pessoa de idade, logo vão acabar com ele. Eu sofri isso muito na minha vida. Agora, com o passar do tempo, eu tinha mais amigos de mais idade do que eu. É isso que eu recomendo também para os inversores. Conversa com o povo de mais idade. Às vezes é muito importante. Nós não podemos ficar só aqui, porque, como a psicologia sempre fala, né? O jovem escuta mais horizontalmente, ele não escuta verticalmente. Isso é uma bobagem, é erro. Isso é falta de experiência. Agora, eu vi isso muito cedo. E depois as mensagens me davam orientação, o que eu devia fazer. Eu recebia mensagem para ir procurar o fulano, para ir procurar a fulana. Geralmente era um professor. Então eu chegava com a cara mais de pau, boboca do mundo.
tal, para saber. Sondava bem quem é que eu ia falar, né? Então, com isso eu alcancei muitas coisas. Foi assim que eu fiquei amigo do doutor Inácio Ferreira, que depois ele me deu praticamente a biblioteca dele para ler, né? Aquilo é uma mão na roda. Já pensou? Eu, na biblioteca dele, evitei gastar dinheiro com um monte de livro que não prestava. Eu via tudo lá, antes de comprar. Entendeu? Aquilo foi o máximo para mim. Eu falava para ele, doutor Inácio, o senhor está me dando uma fortuna. E praticamente ele não me dava livro nenhum, só emprestava, mas era o máximo. Como é que é? Qual é a interferência de uma ansiedade da pessoa ansiosa em relação às suas próprias convicções? Assim, se tem algum mecanismo de compensação ou se sempre a convicção é omissiva? Às vezes a pessoa é ansiosa devido à convicção que ela tem de alguma coisa que ela quer preencher, que está faltando, uma carência, uma deficiência que ela quer preencher. Então ela se torna ansiosa. Agora, é uma convicção que ela acha que aquilo que ela precisa, é aquilo que é importante, é aquilo que é essencial, ela está estigmatizada pela ideia. Então, quase sempre é uma autoconvicção patológica, perturbada. E dali para frente, as convicções que ela possa vir a ter são todas omissivas também? Às vezes. Porque é tudo capenga. Depende, né? Mas o problema todo é a gente ver a convicção da pessoa, a qualidade dela, a manifestação que ela tem. Tudo é isso. Na ciclologia, o senhor coloca o ciclo das investigações independentes. Ciclo da investigação independente. Essa repetição é proposital? O quê? Está escrito o ciclo. Sim, o que é proposital que você perguntou? A repetição da palavra ciclo. Não, o problema todo, não, isso aí está errado. Agora, o ciclo da investigação independente. Não, esse ciclo aí está demais, lá eu já tirei. Agora, até é bom, né, para chamar a atenção, chamou a atenção, foi bom. Professor. Pois é. Professor, aqui Sim. na letra A, o senhor comentou, até anotei aqui, que fugiu, que a convicção fugiu, professor, deixa eu achar aqui, eu já pergunto novamente. Deixa eu ir falando aqui. Professor, o senhor comentou agora há pouco que o verdadeiro gestor é o estadista, né, e não um político, né? Essa questão do estadista é principalmente pela visão de conjunto. Qual é a essência desse estadismo? A essência do estadista é que ele no caso, de modo geral, do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista mais amplo, filosófico dele, ele é universalista. Já o político, não. O político, geralmente, ele é partidarista. Aí, então, morre tudo. O político, por exemplo, ele é muito mais nacionalista. Já o estadista pode ser que não seja. Ele pensa grande, ele pensa para todo mundo, ele é mais universalista. Poderia dizer que exemplos, o JK, por exemplo, Roosevelt, Winston O Churchill... JK era mais estadista do que político. O jeito dele, a abertura dele, sempre sorrindo, alegre, abrindo o jogo. O estadista, por exemplo, o Vieira de Mello, era estadista. A tendência da pessoa que vai trabalhar na ONU é estadista. Entende? Porque é a reunião. Por exemplo, aqui, quais são os estadistas nossos? Aqui nós temos um aqui, Ele foi para a Unicim. A Unicim é o mais amplo que tem, é estadista. Você está entendendo? É bem mais amplo. Professor, a gente pode afirmar que toda pessoa autoconvicta, que sabe a diretriz daquilo que ela quer fazer na proexis dela, ela tem autoconfiança? Se não é, o que diferencia a autoconvicção da autoconfiança? Não. Autoconfiança e autoconvicção é a mesma coisa. O que você quer? Sem autoconfiança, não tem autoconvicção. Está entendendo? Uma coisa puxa a outra. Agora, a autoconvicção é a filosofia assentada da pessoa. Ela já tem aquela filosofia para reagir. Ela já sabe se posicionar. Ela já tem um ponto de vista já firmado. Está entendendo? Isso é a autoconvicção.
O senhor pode colocar, o senhor sempre disse que, assim, no caso do senhor, desde os 14 anos de idade, o senhor já sabia eu já o que o senhor tinha queria. autoconvicção absoluta do que eu ia fazer, mas na vida inteira. Então, por exemplo, tudo mais ficou bobo. Não me interessava. E outra coisa, eu não mudei nada. Agora, eu estava sempre preparando para ver se tinha alguma coisa. Todas essas pessoas, principalmente os sensitivos que falaram comigo, eu queria saber se tinha alguma coisa mais nova que ele pudesse me dar. Uma vez eu encontrei com um cara, que era lá de Botafogo, que estudava as coisas do Nostradamus. Eu vi que ele estudava profundamente, porque eu já tinha lido muita coisa do Nostradamus, e encontrei um cara que era especialista no assunto. Ele era nostradamista, como eles chamam. Agora, o que se passa? Eu queria saber se tinha alguma coisa no negócio dele, junto com aquilo que eu estava estudando. Não achei nada. Foi a maior decepção. Já esse velhinho que eu encontrei lá em New York, de vez em quando eu falo nele aqui, esse já deu uma ideia mais avançada. De cara, ele falando comigo, a gente já viu o que é que tinha. Então, o nível de experiência dele era muito maior do que os outros. O de Botafogo, perante ele, era teórico. Ele, lá de New York, era vivenciador. Muito diferente. Então, na vida, nós temos que ver isso tudo. Uma pessoa que vivenciou aquilo que ela fala, ela é tranquila. Ela também não quer persuadir ou convencer ninguém. Ela só faz, gente, faz a experiência, te vira, dá um jeito. Esse é o caminho. Agora, eu vi isso muito cedo. Por exemplo, o tal xamã que eu encontrei com ele, que ele queria que eu trabalhasse com ele, foi assim que nós encontramos. Porque ele falou assim, você é uma das únicas pessoas que eu já encontrei, você é um rapaz, mas uma das únicas pessoas que eu já encontrei que tem a mesma reação que eu tenho. Eu tenho a experiência daquilo. Não adianta o que o outro vai me falar. Não adianta se ele é doutor, se tem isso, se ganhou aquilo, se ganhou o prêmio, não interessa nada. Isso é o xamã para mim. Eu tenho experiência daquilo, ele não tem. Não adianta. Não adianta. Agora, eu chegava para ele e falei assim, eu sou assim, meu negócio é assim. Aí ele viu que eu era de igual para igual. Entendeu? Agora, ele era bem mais velho do que eu. Entende? Mas o homem dominava a opção de coisa de energia, dos processos de ectoplasmia, a opção de coisa dele lá mesmo, da natureza. Entende? Ele era realmente tinha um processo. Ovaldo, letra A. Aqui. Retomando a questão da INVEX, né, que foi falado da questão da experimentologia. Então, a partir daí, a gente tem uma diferenciação em dois tipos de inversores, né? O inversor com a ficha evolutiva mais avançada e aquele inversor com a ficha evolutiva mais... Sim, mas todo mundo aqui é assim. Tem aquele Consim que fez o curso da primeira série, tem outros que já fez da primeira série um pouquinho mais B. Mas esse com a ficha evolutiva menos avançada, ele está mais sujeito a desviar, né? A sair da INVEX. Não, qualquer um, né? Porque o outro já tem ideia, Inata. Isso é muito relativo. Eu já vi gente que estudou mais do que a outra e que estacionou no tempo. O outro que estudou menos passou e liquidou com o assunto. Porque se o processo da experimentação vem antes, né? Sim, mas isso, se você for falar, o melhor que você pode dizer é o seguinte, olha, tudo depende da ficha evolutiva da pessoa e do passado dela. Se a pessoa tem mais experiência, ela tem mais experiência e fim de papo, acabou. O que interessa é a experiência, a evolução. Bom, contra a evolução é igualzinho o fato. A gente não deve brigar. A gente tem que entender. Vamos entender. Mas no caso do inversor, então, a experimentação vem dos livros, das experiências parapsíquicas. Vem. E outra coisa, se a pessoa estudou muito, ela mostra muita vontade de estudar mais. Se a pessoa, o jovem, não está interessando muito, ligando para a história, é porque ele estudou pouco. Ele é superficial. Se ele vem com uma certa profundidade, ele tem mais tendência de estudar agora. Uma coisa puxa a outra, os afins se atraem. Ele tem que seguir aquela orientação que ele está, é o patamar que ele já chegou. A outra questão, meu tema, você me deu um verbete, idealidade natural. A minha pergunta é, por que o professor quase não fala sobre isso, idealidade? Eu fico procurando... O que você quer? Idealidade. Não, idealidade é o processo ideal. Qual a relação da idealidade com a convicção? Cosmoética é isso. Cosmoética é isso.
Quem tem mais cosmoética, quem não tem. O verdadeiro ideal é a cosmoética. Por exemplo, a interassistencialidade. Você quer maior idealidade do que a interassistencialidade? Eu falo isso aqui todo dia, hoje mesmo eu já falei. Isso é idealidade, é o ideal. Agora, ó, o ideal, o que é? O ideal, se não for cosmoético, não vale nada. O ideal nazista, por exemplo, era dominar o mundo. Isso não adianta nada, besteira. Então, o negócio de idealidade tem que ver a qualificação dessa idealidade. Não adianta nada. O ideal da máfia, por exemplo, é dominar a Itália, a partir da Sicília. Não é isso, Aline? Então é um tema entre a genialidade e a loucura que você me deu. O ponto aí é o savante, que eles chamam hoje o savant. Esse aqui é o ponto. É onde tem vamos dizer, a raia, né? O limite, onde dá. Agora veja, uma realidade muito avançada, em geral, é tida como loucura. Você veja, por muito menos do que isso, eles me colocaram o apelido de Brazilian Crazy. Quer dizer, o louco do Brasil, o brasileiro louco, doido. Entende? E por muito menos. Olha, eles conviveram comigo pouco para arranjar esse apelido para mim. Se eles tivessem visto essa situação toda, se a gente tivesse tido oportunidade de falar as coisas que eu falo aqui, bolas, eu ia acabar com eles. Mas agora é que eu vi que não tinha muito. O povo tudo só americano é doido por dinheiro, né? Agora, sobre os tipos de falta de convicção. O professor colocou que a tanatofobia é o pior tipo de falta de convicção. Quais são os outros tipos de falta de convicção? Falta de convicção é o seguinte, uma pessoa que comete um crime, ela não tem convicção nenhuma de nada bom. Uma pessoa, se esse crime, ela estudou muito para cometer o crime, é pior ainda. Ela não tem convicção de nada real. Agora, a pior falta de convicção mesmo é a falta da cosmoética. Não tem discernimento. Então, uma pessoa que não tem discernimento não tem convicção sadia. Ela tem alguma convicção doentia, mas às vezes nem isso ela tem. Por quê? Ela é dispersiva, ela é instável. Uma pessoa que é convicta, ela tem uma estabilidade. Agora, se ela não tem estabilidade, por exemplo, todo mundo que sofre da síndrome da dispersão consciencial não tem boa convicção de nada. Então, por exemplo, a pessoa que é convicta na dispersão, que convicção besta é essa? Entendeu? Não dá, né? Você entendeu? Valdo, eu queria relacionar o tema da autoconvicção e o revezamento, o autorrevezamento, certo? Auto o quê? Autorrevezamento. Revezamento. Não, o problema é o seguinte, com o passar do tempo, você vai tendo convicção total, completa, sobre as possibilidades de você revezar aquilo que você está fazendo. Então, você começa a qualificar, melhorar os seus esforços atuais para você revezar a coisa que interessa mais avançada. Então, a primeira coisa que você vai ver é o seguinte, você vai ver o curto, o médio e o longo prazo, com o longo prazo já na outra vida. Então, o preparo da próxima vida. Isso aqui é o ideal. Eu já vejo tudo o que é que tem para mim na minha frente. Tudo. Há muito tempo que eu já penso assim. Isso Agora, você sabe, eu já falei aqui, eu às vezes fazia muitas viagens de avião. Às vezes passava até temporada fora do Brasil, aquela coisa toda, mesmo muito antes de abrir as coisas do Instituto, tudo isso. Fazia por causa de pesquisa. Agora, nessas pesquisas eu via, não, se eu morrer, o próximo passo meu vai ser esse. Então eu calculava tudo em cada viagem. Eu já deixava tudo assentado. Porque qualquer coisa que acontecesse, eu estava sempre pensando no meu próximo passo evolutivo, extrafísico, para a próxima vida humana. Agora, eu já cheguei além daquilo que eu estava esperando que fosse chegar. Entende? Mas tudo assim, tudo de caso pensado. Agora, o que eu vejo, essa convicção, com o tempo, ela fica cada vez mais sólida.
mas imperturbável. Agora, eu tenho uma coisa boa, né, que sempre me ajudou nesse negócio de autoconvicção. Eu nunca tive dúvida das minhas coisas. Eu sempre tive muita confiança nas minhas observações pessoais para mim. Não para os outros, mas para mim. Sempre tive convicção, desde menino. Isso então é importante. Eu defendi as coisas que eu via com unhas e dentes perante os outros, mesmo quando criança. Não, eu vi foi isso. Não, eu não analisei assim, não estou de acordo, não foi isso que eu vi. Agora, essa convicção, eu sempre me defendi, por isso que eu sempre falei para vocês. Eu sou aberto para todo mundo, respeito o ponto de vista de todo mundo, mas defendo também meus pontos de vista. E não quero saber. Você está entendendo? Isso é muito importante. Isso mostra o quê? Mostra sinceridade, lealdade, honestidade, cosmoética. Agora, isso aí no meu temperamento. É o processo da determinação. Eu sou assim, acabou. Nada vai mudar uma coisa dessa. Eu acho. Está muito difícil. Pode mudar se me mostrar alguma coisa. Isso aí é mudança de posição e de convicção. Mudança de posicionamento. Mudança de enfoque. Isso sim. É o que eu quero. Por isso que é que eu desejaria assistir uma aula lá dos evoluciólogos. Ou seja, tudo isso tem a ver com o fato de que quanto você mais experto seja em uma especialidade aqui agora, certo? Mais possibilidades tem de levar essa mesma especialidade para poder desenvolver depois do teu autorrevezamento. Quanto mais você estuda, melhor para todo mundo, mas em primeiro lugar, melhor para você. Por isso que eu sempre fui de ler, pesquisar, viajar, discutir, debater. É o caminho, experimentar. Não tem outro jeito. Quais seriam os efeitos patológicos da apriorismose sobre as autoconvicções? Olha, as apriorismoses, se a pessoa tem apriorismo, são patológicos, isso só vai piorar as autoconvicções da pessoa. Se ela tem apriorismose, mas que tem uma certa abertura para melhorar, etc., dentro do nível, que não está fazendo mal para os outros, que não é doloso, a pessoa pode ter autoconvicção melhor. Aí depende de cada caso e ver como é que está a pessoa. Dia 10 desse mês, comecei o voluntariado no Centro Educacional do IPC de Curitiba. Desde que comecei, sinto um grande contrafluxo. Tudo que eu falo dá para trás. Na hora de dormir, sinto consegue se aproximar de mim e ativar meus chakras. 2 semanas atrás, me projetei e saí me arrastando pelo quarto, nem consegui ficar de pé. 2 dias, um súcubo se aproximou de mim, ativando meu sexo chakra. Estou com o meu emocional muito alterado. O que fazer? Trabalha no estado vibracional dia e noite. É o melhor que você faz. Faça uma imersão no estado vibracional das energias. E abençoe o mundo. Todo mundo que aparecer. Se você vê alguma consciência, abençoe. Tudo. Olha só o lado positivo das coisas e das pessoas. É o melhor que você pode fazer aí no caso. Professor, aqui. Às vezes a gente encontra pessoas que são extremamente inteligentes, lidas, mas que nem se permitem vivenciar a extrafisicalidade para chegar a ter alguma convicção. O que é isso? É porque não tiveram lucidez no extrafísico? A priorismose. Outra coisa, quase sempre tem medo atrás. Ela não quer mudar nada. Está estagnada. É a priorismose. Agora veja, são bilhões de pessoas assim. Eu estou falando de consciência aqui, na outra dimensão. 1 bilhão. Por favor, professor. Essa questão, assim, por exemplo, de uma reunião, vamos supor, de grandes líderes. Todos eles buscam, assim, cosmoética e lealdade nos seus posicionamentos. Mas sempre tem um posicionamento que existe maior discernimento. O que fazer e de que forma fazer para compreender que aquela outra ideia, ela é realmente melhor e aí ajudar a defender aquela ideia? Não, a primeira coisa é você passar o seu crivo de discernimento e ver qual a qualidade daquilo, se vale a pena ou não. A maioria das ideias, devido ao acúmulo de experiência, eu já sei na hora o que é.
se eu estou de acordo ou não. Mas eu ainda não dou a minha opinião definitiva. Eu quero vivenciar aquilo. Mas, teoricamente, às vezes, eu já sei o que vai acontecer. Ser igualzinho àquele autor. Uma pessoa chega com um livro de um autor e mostra para você. Assim, Valdo, você viu esse livro? Eu disse, não vi. Mas eu conheço o autor, eu já li só 9 livros deles, então eu já sei quem é que está falando aí nisso. Você está entendendo? Esse eu não preciso fazer muita experiência. Só a minha teoria, devido à experiência passada, já é maior do que aquilo. Então, isso é autoconvicção também. Isso tudo a gente tem que entender. Tem pessoa que não entende, né? Porque fica parecendo aquele negócio. Não li, não gostei, tem raiva de quem leu. Eu não é isso. Vamos entender bem a situação. Você leu 9 livros do cara, você já sabe o temperamento dele, a tendência dele, o que ele quer, quais as limitações, qual o aprofundamento que ele tem. Chegou um livro que ele agora publicou, mais ou menos as mesmas ideias, a mesma coisa, apenas está elastecendo, está ampliando aquilo. Você já sabe tudo, não precisa. Você entende? Por exemplo, o Castaneda foi isso. Lá pelas tantas eu já tinha lido os livros, a maioria. Então apareceu um outro livro lá dele, eu falei, não interessa não, já saturei. Já sei tudo a respeito, tudo que ele já tinha, já deu. Isso aí é bananeira que já deu o cara. Foi o que eu falei com o cara fica danado ali. Mas é verdade. A mesma coisa, tinha o Lobo Sangue Rampa. Ele tem 19 livros. Agora eu fui olhando os livros, depois que eu li os 6, descobri qual que era o melhor deles. Aí um cara uma vez veio defendendo um que estava acabando de sair, que era talvez, no caso, aí o 18º, 19º, por aí dos livros. Você, isso não interessa, tudo é a mesma coisa, ele vai falar isso. Não, ele vai falar sobre isso, então ele vai dizer isso. Anota tudo, você vai ler. O cara foi ler, estava tudo aquilo que eu tinha falado. E é sempre assim, as pessoas são aquilo que elas são. Se nós temos dificuldade de renovar, pensa bem, todo mundo é assim. Não somos só nós. Uma pessoa não muda de uma hora para outra assim. Não há mutação de consciência de um dia para o outro. Há reciclagem, mas uma mutação com profundidade, enraizada, séria, isso não existe. Tudo precisa de mais tempo, mais esforço. Com relação aqui, o senhor comentou na interaciologia, na página 11, a interação, autoconvicções, autovalores. Né? Os valores, eles seriam antes das autoconvicções. Você tem valores? Não, a pessoa tem valor porque ela tem convicção em alguma coisa para ela valorizar aquilo, senão não adianta. Mas a autoconvicção vem antes. Antes? Por isso que o processo da conscienciologia é difícil. Por quê? Ele muda os valores fundamentais da consciência. Então, abala toda a estrutura de convicção que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa chega aí, e ela é da carismática lá da Igreja Católica. Eu falo assim, você pode seguir com a sua carismática. Agora, se você for entrar nos processos da conscienciologia, isso vai te dar na cabeça. A mesma coisa, chega a pessoa, não, mas eu sou da seção de desobsessão, do centro espírita tal, não sei o quê. Eu falo assim, você pode continuar do jeito que você quer. Agora, estou só te alertando. Se você for estudar conscienciologia, isso vai criar problema para você. Esse povo não vai tolerar isso. Você está colocando um pé em cada barco, vai afundar tudo, os 2 barcos e você. Então, o senhor comenta que a convicção gera o valor, e não o valor gera a convicção. Tudo seu depende da sua convicção. Você está aqui porque você está convicto que vale a pena vir aqui para falar alguma coisa contra mim, contra o João, contra a Kátia, no debate aqui, contra o Arlindo. Isso faz parte do serviço. Não, porque é um valor para mim a questão da interassistencialidade, da extrafisicalidade. Então, você está falando lá do melhorzinho. Perfeito. De pleno acordo. Estou convicto da sua personalidade positiva. Estou falando bem claro, não sobrou nada. Porque o senhor comenta ali também a questão do sinergismo evolutivo, que vai da teoria até a autoconvicção, né? Então, você tem algumas teorias, daí aquilo vai aprofundando para a prática, autodiscernimento, autovivência, até a autoconvicção. A partir daí, você regula os seus valores, é isso então? Agora, você passa por isso tudo aqui, para chegar na autoconvicção. Agora, a hora que você tem a autoconvicção, tudo isso fica por baixo. Você está entendendo como é que é? Eu poderia relacionar, então, as minhas autoconvicções aos meus valores, é isso? É mais fácil fazer dessa maneira.
Agora, você, para ter autoconvicção, você passou por tudo isso. Agora, o problema nosso é que uma boa parte da turma ainda tem muita autoconvicção gerada por sofrimento, expiação, provação, possessão, assédio, baratosfera. Isso é terrível. Quer dizer, uma convicção baratosférica é a pior coisa que tem. Né? A gente tem que sair dessa baratosfera. Entende? Para ter convicções mais qualitativas, né? Melhores, de melhor qualidade. Tem lógico isso tudo que nós estamos falando? Olha bem. Agora, veja bem isso aqui, ó. Olha bem lá, que eu já falei isso aí antes. Teoria, prática, autodiscernimento, autovivência e autoconvicção. Esse é o sinergismo evolutivo. Porque o senhor coloca aqui bastante questão também da questão da tecnocracia, né? Do traquejo técnico também, né? A tecnocracia, a cienciocracia, a lucidocracia, a conscienciocracia, a democracia, a evoluciocracia, a parapsicocracia. A parapsicocracia é a nossa. Então, através desse tecnicismo, vamos dizer, a pessoa sai daquelas teorias, chega nas convicções e reforça os valores. Não, é outra coisa. Depois ele passa para a tecnologia. Então, ele vira um paratecnicista ou paratecnólogo. Muda tudo. Valdo, duas coisas rapidinhas. Lembra que no espanhol, nessa palavra convicto, a principal acepção é justamente a de presidiário, né? Pois é, não, é o inglês, convict. É isso mesmo. São vocês, vocês, é o Jarbas, é o Arlindo, é o Adélio. Eu também. Uma diferenciação entre, no caso de autoconvicção e paradigma? Não, pega o dicionário e vai ver o que é convicção. Não tem nada a ver com convicto de lá. Não, entre paradigma e convicção. O que é? Tem alguma, ou seja, você faz alguma diferença entre eles? Entre quê? Entre paradigma e convicção. Paradigma e convicção, sim. Paradigma é a teoria líder de uma linha de conhecimento. Não tem nada a ver com convicção. É de pesquisa. A pessoa pesquisou, chegou naquela conclusão. Agora, lá no fundo, a pesquisa, ela leva você à convicção. É isso que é, mas a rigor, logicamente, não tem nada a ver. O paradigma não depende de convicção. Agora, por exemplo, por que é que nós falamos o princípio da descrença? É para a pessoa ter uma convicção a partir da vivência. Agora, isso é de uma lógica danada, não precisa de muita discussão para isso. É ou não é? Não é verdade? Você tem a convicção a partir da sua vivência. Acabou, é o princípio da descrença. Agora veja, se o mundo tivesse feito isso, desde a época do Sócrates, se ele tivesse batido nisso, teria melhorado muita coisa. O Aristóteles, seu amigo lá, teria melhorado muito. Então, a convicção, através da sua autovivência, isso é o princípio da descrença puro. Não acredita em nada. Tenha a sua convicção pelo seu sangue. A hora que você começar a suar sangue, tenha convicção por isso. Doeu, opa, agora eu tenho convicção, eu sei o que é. Eles já pensavam na experiência. E a ciência é experimental também, apesar de todos os defeitos. Agora, a ciência quer fazer experiência, mas não quer que a pessoa entre nessa. Esse é o outro erro. Saltaram de banda, está tudo errado isso aí. Pois é. Então, a eletronáutica é furada. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações para a tertúlia de hoje. 57 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 19 votos online. Teremos recados da Eliane, acoplamentário, a Fátima e a Aide, Semana da Saúde, OIC, e a Aline, seminário do IPC. Obrigado. Teremos 14 verbetes para a eleição de hoje. Anticonscienciologista,
Assunto mateológico. Balanço pré-evoluciólogo. Bem, benemerência, benignidade, besteirol, bestialidade, candidatura evolutiva, consciência títere, despertez, eustresse, homeostase geral, impessoalização. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Bom, convidamos vocês para o Acomplementarium, que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Os professores EPICOM serão Leonardo Fermato e o professor Félix Ong. Eles estarão discutindo o tema sobre a interassistenciologia. E, bom, gente, é bacana a gente observar que a gente está aí num procedimento bastante sério da questão do desenvolvimento do parapsiquismo e também do nosso autoconhecimento. E os laboratórios que são realizados tanto no sábado de manhã quanto no domingo de manhã, eles permitem esse desenvolvimento. Então, tanto os tertulianos quanto os teletertulianos que estão nesse viés de buscar realmente esse autoconhecimento e os procedimentos parapsíquicos, principalmente do desenvolvimento da clarividência, estão convidados para participar. Os preços estão excelentes, vale a pena vocês conferir. É só passar na recepção do CAEC, ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar o convite para a segunda semana de saúde da Cognópolis sobre saúde consciencial. Começa na próxima semana, do dia 6 ao dia 12 de outubro. Nós teremos hoje 2 ICs divulgando as suas atividades, que é a Unescom e a Evolucim. Vai falar um pouquinho das atividades. Boa tarde. A Evolucim, na terça-feira próxima, dia 6, vai estar apresentando uma oficina bem interessante sobre autoanálise ressomatológica. É uma oportunidade única que nós temos de falar de ressoma, já que é uma das especialidades da Evolucim. Então, nós estamos convidando todos vocês ali no discernimento com a professora Vanderlei Kubiak e a Aide Melo, que sou eu mesma. Obrigada. E no dia 7, a Unescom vai estar fazendo uma oficina, que é o conscienciografograma, também no discernimento, na sala 205, a partir das 9 horas. Essa é uma atividade que nós fizemos na Semana da Escrita, bem interessante, onde a pessoa faz uma autoavaliação, né, não tanto do nível da sua escrita, quanto de autoorganização, de priorização, enfim, faz uma autoavaliação conscienciométrica, né, se é conscienciométrica é auto, né, sobre o seu processo de escrita. Então, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Convidamos, nesse sábado, dia 3 de outubro, para o Seminário de Pesquisas do IPC, lá na sala no centro, na Rui Barbosa, sala 804. Serão apresentadas as pesquisas do professor Ulisses, né, sobre parametodologia das parapercepções, e da professora Marta Ramiro, Recim e Proexis. Às 3 horas, na sala do Foz Executive Center. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Balanço Pré-Evoluciólogo. Ganhou ou foi eleito com 8 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.